Boa noite para todo mundo. Começando nossa live, dia 20 de março de 2025, falando hoje sobre a defesa prévia apresentada pelo Bolsonaro, pela defesa do Bolsonaro, no maior processo que ele responde hoje lá no Supremo. E um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos aguardar aí o pessoal entrar para a gente começar a trabalhar. Bastante coisa para a gente falar hoje. Vou convidar uma galera aqui. Convidar todo mundo aqui do meu Insta. Pera. Estou aqui convidando meus amigos para a gente começar a trabalhar. Pronto. Meus amigos, boa noite para todo mundo. Tava aqui convidando a galera aqui, chamando aqui na nossa setinha aqui do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Quem veio só para me dar um abraço, uma satisfação. Quem entrou para assistir a nossa live, para pegar aí os detalhes aí do caso Bolsonaro, para você poder discutir com os petistas, sejam bem-vindos também. Então, o tema de hoje, e eu estou sempre escolhendo os temas da semana, os temas mais relevantes aí do dia a dia, é a defesa prévia apresentada pelo Dr. Celso Vilardi. Um abraço, Brunão. Defesa prévia apresentada pelas bancas que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Em especial, tem vários réus, né? Bolsonaro, Braga Neto, enfim, vários réus nesse processo. Mas como o mais importante é o Bolsonaro, a gente vai falar hoje sobre a defesa do Bolsonaro. Tem cento e tantas páginas, só a defesa prévia. Eu selecionei aqui os temas principais. Eu fiquei encantado com a qualidade técnica da defesa. Eu já sabia que o Dr. Vilardi é um grande advogado, um dos maiores do Brasil, mas eu confesso que eu não esperava tanto. Foi muito, muito, muito bem feito. Muito importante. E a defesa do Bolsonaro, ela reflete alguns temas que aqui no chão da fábrica a gente enfrenta muito. Tá? A gente enfrenta muito. Principalmente a questão da incompletude da prova. A questão da incompletude da prova. Via de regra, você tem um princípio chamado comunhão de provas no processo penal. Que significa o quê? A prova não é da acusação e nem da defesa. A prova pertence ao processo. Certo? A prova pertence ao processo. E de forma que aquelas provas, todos os elementos de prova que a acusação, no caso o Ministério Público, teve acesso, também devem ser disponibilizados para a defesa.
reflete também na paridade de armas, né? Todo mundo tem que ter a mesma capacidade de produzir a prova. E aí na defesa, a gente vai falar aqui, no segundo ponto, a defesa demonstra, por A mais B, que ela não teve acesso a todos os celulares apreendidos. A defesa não teve acesso ao conteúdo de todos os aparelhos celulares envolvidos. Tem uma série de elementos de prova que são mencionados na investigação, mas não foi disponibilizado para a defesa. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, o primeiro ponto relevante, só para você entender o que é a defesa prévia e o que a gente também chama de resposta à acusação ou defesa preliminar, dependendo do caso. E no caso aqui é uma defesa preliminar, né? E o que é a alegação final. Então, no processo penal, se eventualmente você vier a responder um processo penal amanhã, espero que não, ou os advogados aí que atuam no processo penal, é muito importante fazer essa distinção. É muito importante fazer essa distinção. A defesa prévia, a gente genericamente chama de defesa prévia, mas em alguns ritos ela é o que a gente chama de resposta escrita à acusação, em outros ela vai ser a defesa preliminar. A primeira manifestação que o réu faz no processo, logo após ser denunciado, é o que a gente chama de defesa prévia, em alguns ritos defesa preliminar, em outros resposta escrita à acusação. Essa defesa, ela serve para o advogado falar o quê? Primeiro, alegar falhas processuais, defeitos processuais, nulidades processuais. Tá? Você vai analisar, por exemplo, se a denúncia é apta ou se a denúncia é inepta. Certo? O que é uma denúncia apta ou uma denúncia inepta? A denúncia, a petição inicial que dá início a um processo penal, ela tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Por exemplo, a denúncia ela tem que apresentar o fato com todas as suas circunstâncias. A denúncia ela tem que narrar o fato de uma forma coerente, de uma forma lógica, de uma forma clara, de forma que fique muito claro para o acusado do que ele está sendo acusado. Porque é só tendo certeza, é só tendo clareza, é só tendo uma denúncia que delimita adequadamente o fato é que eu passo a saber do que exatamente eu tenho que me defender. Tá? E aí, você pode alegar outras falhas, como por exemplo, falta de justa causa. O que seja justa causa? Falta de elementos mínimos de prova que justifique mesmo oferecer a denúncia. Legitimidade ativa. Uma série de coisas que podem ser atacadas aí no começo do processo, que fica dentro do gênero ali de defeitos processuais, né? Das falhas processuais, das nulidades processuais. São defeitos que vão gerar nulidade. É possível também, em alguns ritos, pedir já absolvição sumária no processo penal, que é raro de acontecer. Ou seja, a inocência do réu ela já está tão bem demonstrada que nem precisa ter audiência, o juiz já poderia absolver imediatamente. Então é alegar falhas processuais, eventualmente uma absolvição sumária, não é o caso lá do Bolsonaro, e também, e talvez o mais importante, por que eu falo mais importante? Porque todas essas falhas processuais, em tese, elas vão poder ser repetidas ali nas alegações finais, principalmente nulidades absolutas. Mas hoje, tecnicamente falando, é importante apresentar todas as falhas processuais no começo. Tá? Eu vou abrir até esse parênteses aqui. Não queria ser tão tecnicista, mas é importante aqui. Até algum tempo atrás, o advogado ele poderia encontrar falhas processuais no começo do processo e deixar para alegar no final. O que se fosse na casa das nulidades absolutas. Né? Hoje, os tribunais eles têm uma tendência a bloquear o advogado, impedir que o advogado faça essa estratégia que a gente chama de nulidade de algibeira. O que vem essa nulidade de algibeira?
É aquela nulidade que o advogado identifica, ele não fala imediatamente, ele deixa para alegar só em último caso. Ele guarda uma nulidade para o final. Hoje tem uma tendência dos tribunais a arguir a preclusão da matéria. Falar o seguinte: o advogado, se tiver nulidade, você tem que arguir imediatamente, sob pena de convalidação. Então, nesse primeiro momento, hoje, pouco tempo atrás já não era assim, mas hoje o entendimento dos tribunais é que é importante arguir as nulidades processuais imediatamente. Na primeira oportunidade que você tiver para falar nos autos. É melhor arguir e o juiz negar do que você não arguir e depois correr o risco de se submeter aí à preclusão. Tá? E nessa defesa prévia, nessa defesa preliminar, a parte que eu particularmente reputo mais importante, se é que tem algo mais importante do que outro, é especificar as provas que você pretende produzir em audiência. Certo? Como, por exemplo, arrolar testemunhas. Se na petição, na defesa prévia, vou chamar genericamente de defesa prévia, você, sendo o momento de arrolar testemunhas, se você não arrola suas testemunhas, depois você vai ter uma coisa chamada preclusão. O advogado não vai mais ter o direito de ouvir aquelas testemunhas. Em processo penal, como vigora o princípio da verdade real, ou pelo menos da busca pela verdade real, você até pode tentar convencer o juiz a ouvir aquela testemunha, tamanha a importância dela por fato. Mas aí você vai ficar na mão do juiz. Via de regra, é importante que você arrole as testemunhas já na defesa prévia para evitar a preclusão. E aí foi interessante que o Bolsonaro arrolou bastante gente como testemunha. E só de você ver o rol de testemunhas que o Bolsonaro arrolou, você já vai ver que vai ser uma instrução interessante. Tá? Então a primeira tese, a primeira falha processual que o Dr. Celso Vilardi alega ali na defesa do Bolsonaro, ele pede que seja aplicada a figura do juiz de garantias. E aí já é um tema bem avançado em matéria de processo penal. O juiz de garantias é uma figura moderna, uma figura de criação recente no nosso ordenamento jurídico, que, em resumo, vai falar o quê? O que é o juiz de garantias? Na fase da investigação, para você entender, na fase da investigação, quando ainda não tem um processo, você tem só um inquérito, só uma investigação em aberto, quem preside a investigação é o delegado de polícia. Tá? Quem preside a investigação é o delegado de polícia. Só que em alguns pontos daquela investigação, o delegado ele vai se deparar com uma coisa chamada cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, existem matérias que o delegado não pode decidir de plano. O delegado ele tem que pedir para o Poder Judiciário. Ele tem que remeter aquilo para o juízo. E aí o Poder Judiciário, o juiz, o desembargador, o ministro, no caso o Alexandre de Moraes ali, o relator, é que vai decidir se defere ou não. Certo? Então, por exemplo, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, interceptação telemática, busca e apreensão domiciliar. São pedidos que o delegado não decide. Ele pede, explica para o juiz por que ele precisa daquilo e aí o juiz autoriza ou não. Tá. O que vem a ser o juiz de garantias? É um juiz que vai decidir essas questões na fase de inquérito. E não vai ser o mesmo juiz na fase da ação penal. Então, a ideia de ter um juiz de garantias, e hoje a gente tem um juiz de garantias na primeira instância, em processos comuns, é o quê? Um juiz, e aí nós estamos falando do juiz, do CPF dele ali. O juiz de garantias é quem vai, meu grande mestre, rapaz, olha, essa sequência aqui tá pesada demais para mim. Dr. Paulo de Tarso, uma presença importante. Cristiane Simões, uma presença muito feliz aqui para mim. E agora o Dr. Geibson. Essa trinca aqui me deixou muito feliz nessa noite. Pessoal, sigam o professor Geibson. Aprendi muito com ele. Muito da evidência que eu tenho hoje na minha profissão foi pela oportunidade que ele me deu. Perdi um pouco o cabelo e estou de barba branca, professor. Mas satisfação ter você aqui comigo. Que saudade de você, saudade da Rede Júris. Beijo, um abraço para todo mundo da Rede Júris aí. Um abraço para a doutora Sandra, para suas filhas, para todo mundo. Então a ideia é que o juiz de garantias vai tomar as decisões sobre atos de investigação. Rapaz, eu que sou meu ídolo, eu que sou seu fã.
E aí, como esse juiz de garantias está vinculado a essa prova, boa noite, Marcelo. O juiz de garantias que autorizou a interceptação telefônica, autorizou quebra de sigilo bancário, autorizou não sei o quê, ele está vinculado com aquela prova. O juiz de garantias ele não vai ser o juiz do processo penal, vai ser outro juiz, vai para outro juiz. Por que isso? Porque aí esse novo juiz, que é o juiz que vai conduzir a audiência de instrução e julgamento e vai levar o processo até a sentença, não é o mesmo juiz que autorizou as provas anteriores. Então eu tenho mais liberdade para pleitear junto a esse novo juiz nulidade das provas. Porque quando é o mesmo juiz que conduzia as investigações do inquérito e depois ele é o juiz que presidiu o processo, como é que eu vou pedir para o juiz que autorizou uma interceptação telefônica anular a interceptação telefônica que ele mesmo autorizou? Aquele juiz ele fica vinculado com a produção de prova de alguma forma. Então aí, o processo penal, você vai ter um outro juiz que não é o juiz de garantias. Quando for a instrução, vão ser juízes diferentes. Isso é uma garantia para o acusado. Ok. O problema é que, quando você tem um processo que corre originariamente em tribunais superiores, poderia perfeitamente seguir-se a mesma lógica. E se houvesse a lógica do juiz de garantias no Supremo, o ministro relator do caso, no caso Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou toda a produção de prova, não poderia julgar o mérito da causa. Ele seguiria a lógica do juiz de garantias. E aí o primeiro pedido da defesa do Bolsonaro é a implementação do juízo de garantias junto aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. É uma tese inteligente, interessante, mas a gente já sabe o que vai ser decidido. A segunda tese, e essa eu acho que é a mais robusta no caso da defesa prévia do Bolsonaro, é a questão da incompletude da prova. Em que sentido? Quando se produz prova que a gente chama de prova digital, a polícia vai produzindo todo tipo de prova, vai juntando um calhamaço de documento, terabytes e terabytes de documentos. Normalmente a acusação tem acesso àquilo tudo. E aí quando chega a vez da defesa ter acesso, a defesa ela não consegue entrar no sistema da polícia. A defesa ela não consegue entrar no sistema do Ministério Público. A defesa ela tem acesso apenas àquilo que foi disponibilizado para ela lá no processo eletrônico. Quando a gente acessa o processo eletrônico ali hoje, PJE, enfim, a gente vai ter acesso a alguns elementos. O que tem acontecido muito? A defesa vai acessar os autos eletrônicos e ela percebe que ela não está tendo acesso integral, ela não está tendo acesso à integralidade das provas. Olha só, me parece que só foi disponibilizado para a defesa do Bolsonaro o conteúdo de 7 aparelhos celulares, sem número de aparelhos celulares que foram apreendidos nessa operação. Nem o aparelho celular, a instalação integral do aparelho celular do próprio Bolsonaro foi disponibilizada para a defesa. Me parece que só do Mauro Cid foram apreendidos 7 aparelhos e só um deles foi disponibilizado para a defesa. Então, isso é uma coisa muito comum no processo penal. E aí a defesa, o que acontece? Se o celular de uma pessoa foi apreendido, a polícia vai extrair o conteúdo daquele celular e vai periciar. A defesa, ela tem o direito, obviamente, de ter acesso ao dado bruto, a tudo que estava disponível no aparelho celular, que foi apreendido, para ela poder ver, por exemplo, se tem algum conteúdo daquele aparelho celular que interessa à defesa. Às vezes tem um diálogo dentro daquele aparelho celular, arquivado ali, que comprova a inocência do acusado, ou que demonstra que a tese da acusação é diferente da tese da defesa. Certo? E aí? Se eu não tenho acesso, eu não consigo periciar, eu não consigo extrair esses dados e eu estou impossibilitado de fazer defesa.
Então a defesa ela não pode aceitar apresentar suas razões com base apenas em um recorte probatório que a acusação permite que ela tenha acesso. A defesa ela tem que ter acesso à integralidade, aos dados brutos daquilo que foi levantado. Certo? E aí o Dr. Vilardi, por A mais B, mostra que tem uma série de elementos de prova, uma série de aparelhos celulares, uma série de elementos que foram produzidos pela investigação, que a investigação teve acesso, a acusação teve acesso e a defesa não está tendo acesso. Então olha só, o julgamento mais importante do Brasil, certo? O julgamento mais importante do Brasil, hoje, eu acho que depois do mensalão, do Petrolão, dos processos do Lula, é o processo do Bolsonaro. E a defesa não consegue ter acesso à integralidade das provas. E aí, hoje, inclusive, eu postei nos meus stories aí as defesas do Bolsonaro, todas as bancas pedindo apoio para a OAB, para que a OAB diligencie junto ao relator para conseguir sanar essas questões. Certo? Então o que a defesa faz? Ela apresentou tudo que está sendo sonegado de prova para ela. Ela apresentou as limitações probatórias. A defesa do Bolsonaro não está tendo acesso de forma injustificada a tudo que foi produzido, a mídia bruta, os dados brutos da investigação. Então, argui o quê? O cerceamento de defesa. Né? A defesa está sendo cerceada. Uma tese muito interessante também, eu vou te falar que para cada tópico dessa petição, caberia uma aula inteira. A defesa fala o seguinte, que ao mesmo tempo em que eles não têm acesso a dados essenciais da investigação, a mídia bruta da investigação, a defesa enfrenta uma coisa chamada documento dump. O que é isso? Uma quantidade absurda, uma quantidade que seria desumano para um advogado, para uma banca de advogados analisar em pouco tempo, uma quantidade absurda de dados, de terabytes, de documentos que nada tem de relevante para o processo. Então a defesa fala que a acusação disponibilizou um mundaréu de documento, não sei quantos terabytes de documento, de forma desorganizada, de forma não catalogada, que dificultou e muito o acesso da defesa. Dificultou e muito o acesso da defesa. É humanamente impossível para a defesa filtrar aquilo tudo no prazo legal que ela teria ali para apresentar a defesa prévia. Certo? Outra tese interessante. Pedido, obviamente, para o julgamento ser feito no plenário e não no colegiado parcial, na turma, né? Enfim, no plenário. Outra coisa, outra nulidade. A autoridade, quando recebeu notícia crime, ela determinou de ofício a investigação. E aí é um outro ponto. No processo penal, nós seguimos um sistema chamado de acusatório. Então você tem o juiz julga, o Ministério Público acusa e a defesa faz defesa. Certo? Então, em regra, pela lei, se chega uma notícia de crime ao relator, ao ministro do Supremo, o que ele faz? O ministro fala, eu sou julgador, não sou investigador. Ele tem que submeter aquela notícia crime à PGR, Procuradoria-Geral da República, que é o órgão de acusação. A PGR é que decide se vai oferecer denúncia ou não, se vai pedir a instalação de investigação ou não, que o titular da acusação não é o juiz, o titular da acusação é o Ministério Público. O que aconteceu? Nesse caso aqui, recebimento de notícia crime e instalação de investigação de ofício pelo próprio relator, sem passar pela PGR. Então me parece que o nosso nobre relator tem confundido muito a figura do julgador com a figura do acusador e com a figura do investigador.
e realizou demais atos de ofício, ou seja, eu sou o ministro e eu decido que tal ato de investigação tem que acontecer, sem nem perguntar para a acusação, sem nem submeter aquilo ao Ministério Público, à polícia, nem nada. Certo? Ok. Um outro tema interessante da defesa, um outro tópico interessante da defesa, uma coisa chamada Fishing Expedition, que seria a pesca probatória. Pesca probatória. Eu estou falando de forma resumida porque, igual eu falei, se a gente for elaborar cada ponto, dá uma aula. Para cada coisa dessa aqui, dá uma aula. O que vem a ser o Fishing Expedition? Ou a pesca probatória? É assim. Isso é uma coisa, o Ailton, tudo bem? O Ailton aqui, que foi meu aluno, não vai me deixar mentir. Isso é uma coisa que eu sempre falei nas minhas aulas. Desde quando eu comecei a dar aula de processo penal. Investigação, ela sempre se inicia para apurar um fato. Nunca para investigar uma pessoa. Tá? Investigação, inquérito, ele serve para apurar um fato definido. Então, a notícia crime, aquilo que dá início a uma investigação tem que ser assim, ó. No dia tal, na hora tal, aconteceu um fato assim, assim, assado. Fato. Em tese criminoso. A partir daquele fato, a autoridade que investiga, ela vai analisar quem cometeu aquele crime, se o fato aconteceu ou não, como aquele fato aconteceu, que prova você tem de que aquele fato aconteceu e quem foi que cometeu o crime. Possível autor do fato. Tá? Então, tudo tem que ser direcionado a partir do fato. Investigação, você jamais pode ter, não se admite no Brasil. Não se admite no Brasil. Investigação com foco em pessoa. Então você... Deixa eu só dar um beijo aqui na Vanessa, minha irmã, mamãe, o amor da minha vida, minha Volosca. Seja bem-vinda às duas. Imagina o seguinte despacho. Eu determino que a Polícia Federal investigue todo e qualquer crime que eventualmente o Bolsonaro pode ter cometido ao longo da vida. Isso não é inquérito, o nome disso é perseguição. Você tem que ter um fato definido. Tá? E aquelas provas que entram na esfera de intimidade do indivíduo, as provas que entram na esfera de intimidade do indivíduo de uma forma mais agressiva, como por exemplo quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, interceptação telefônica, elas têm que ter um fato muito bem definido, porque aquilo é excepcional. Em regra, o Estado não pode entrar na minha vida privada. O que seria a Fishing Expedition? A pesca predatória. Fishing Expedition é quando você tem uma investigação que já não tem um fato muito bem definido. Vai se fazendo interceptação telefônica, quebrando sigilo bancário, quebrando sigilo fiscal, fazendo campana e sei lá mais o que, intimando gente à torta e à direita, como se a autoridade quisesse achar alguma coisa contra aquela pessoa, qualquer coisa, o que vier. Isso é nulidade processual. Porque aí você não tem o fato definido. Você está entrando na esfera de... Você tem o Estado perseguindo um cidadão. Sem justa causa. E aí o Dr. Vilardi, ele apresenta uma série de elementos desse processo, dessa investigação. Ele mostra, por exemplo, que teve um ato de investigação que se desdobrou para outro, que se desdobrou para outro, e aí no final das contas, a quarta ou quinta renovação daquela investigação já não tinha mais nada a ver com o fato originário, e aí já começou-se assim um negócio totalmente sem nexo, sem fundamento, sem uma linha, sem uma direção, buscando seja lá o que for que possa aparecer contra o Bolsonaro. E isso gera nulidade da prova, porque você está tendo aí uma investigação que não tem um fato definido, e não tem uma justa causa, que está procurando todo e qualquer elemento que possa surgir contra o alvo, no caso, né, ali o Bolsonaro. Então, muito interessante a leitura da defesa com a tese da Fishing Expedition, né, a pesca predatória, ou pesca probatória, mais corretamente falando, que não deixa de ser predatória. E por último,
E não menos importante, a defesa do Bolsonaro pede a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. E vale muito a pena, para quem tem interesse na história do Brasil, na história recente, na história atual do Brasil, vale muito a pena você analisar por que se alega que a delação premiada do Mauro Cid é ilegal, é nula, certo? O Mauro Cid fez uma delação premiada preso, tá? E os petistas sempre defenderam o quê? Não cabe delação premiada de réu preso. E o cara fica preso e aí imediatamente ele faz a delação premiada e consegue a liberdade. Então ele não delatou de forma voluntária. Ele caguetou alguém, ele falou o que precisava ser falado para poder sair da cadeia. Foi exatamente o que aconteceu com o Mauro Cid. Tá? E aí algumas questões surgiram, algumas falas, por exemplo, depois que o Mauro Cid saiu da cadeia, surgiu um áudio dele falando assim, pô, a Polícia Federal colocando palavra na minha boca, ele já estava com a tese pronta e queria só que eu confirmasse a tese deles, não sei o que, umas coisas que tinha nada a ver e tal. E aí ele teve que ser intimado de novo, chegou a ser preso de novo, foi ser ouvido uma série de vezes para confirmar ou não aquilo que tinha falado, numa pressão absurda. Teve uma audiência que saiu na televisão que o Alexandre de Moraes chegou a falar para ele, falou, ó, a PGR já se manifestou pela tua prisão, a Polícia Federal pediu a rescisão da sua delação, se você não confirmar isso aqui agora, você já sai daqui preso e sua família vai sofrer também. Então, é requisito da delação premiada que ela seja voluntária, que ela seja livre e espontânea, e não que ela tenha sido realizada sob uma pressão absurda da sua prisão ou dos seus familiares. Então, nessa perspectiva, a defesa do Bolsonaro pede aí a nulidade da delação do Mauro Cid. E aí a defesa termina explicando que não consegue entrar mais no mérito da causa porque não está tendo acesso às provas. Saiu hoje uma notícia, vou repetir, que as bancas de defesa do Bolsonaro foram pedir socorro para a OAB porque não estão tendo acesso à integralidade das provas. E, no final das contas, a gente continua com essa sensação de que ministro do Supremo pode tudo, mais do que isso. Alexandre de Moraes pode mais ainda. Agora chegou quem estava faltando, ó, seu João Batista Gomes, meu pai. Seu João, um beijo para você. Nós já estamos caminhando aqui para o final da live, mas depois eu vou falar só em homenagem ao meu pai que chegou, vou comentar mais um pouco aqui da defesa. O que eu acho então que é mais forte e robusto na defesa do Bolsonaro? Vamos falar um pouco sobre o mérito. Tá? Vamos falar um pouco sobre o mérito. Que a defesa acaba falando um pouco sobre o mérito também. Na defesa prévia, não é o momento para entrar no mérito das provas no sentido de pedir a condenação ou a absolvição. Já repeti, expliquei aqui. A defesa prévia ela serve para alegar falhas processuais e especificar as provas que você pretende produzir, como, por exemplo, arrolar testemunhas. Agora, você pode entrar no mérito para pedir a rejeição da denúncia e, eventualmente, uma absolvição sumária. O que a gente tem lá? A ausência de vínculo do Bolsonaro com os atos do dia 8 de janeiro. Então, é muito difícil, quando você lê a denúncia, concordar com aquela narrativa de que o Bolsonaro, de alguma forma, deu causa para os atos do dia 8 de janeiro. Aquele quebra-quebra no Supremo lá. Bolsonaro não estava no Brasil. Bolsonaro gravou uns vídeos falando, por exemplo,
Isso eu acho que hoje ele compartilhou na rede social dele, hoje inclusive. Bolsonaro chegou a gravar uns vídeos falando o seguinte: não é o fim do mundo. A gente não pode sair das 4 linhas. Nós não podemos fazer igual a eles. O mundo não vai acabar e tal. Bolsonaro nunca estimulou violência, depredação, agressão contra quem quer que seja. Falar que os discursos do Bolsonaro, que a conduta do Bolsonaro, que as reuniões que o Bolsonaro fazia com o ministro, que as lives que o Bolsonaro fazia deram causa de alguma forma ao povo de janeiro, isso cria a tentativa de achar um nexo de causalidade, uma relação de causa ou consequência é tão frágil, é tão remota, que eu tenho que concordar. Não existe vínculo do Bolsonaro com os atos de 8 de janeiro, não tem como. Não tem como. Certo? Ele não deu ordem para ninguém invadir o Supremo, ele não financiou ninguém. No máximo, alguém pode pensar assim: ah, mas o Bolsonaro podia ter mandado as pessoas sair da porta do quartel. Podia, mas se ele não quis falar isso, se o Bolsonaro não falou nada sobre as pessoas na porta do quartel, isso não significa que o silêncio dele foi uma ordem para todo mundo depredar. E por último, né, se você ler a delação premiada do Tenente Coronel Mauro Cid e logo depois for ler a denúncia contra o Bolsonaro, você vai ver que não é a mesma coisa, a narrativa é diferente. A delação premiada do Mauro Cid, que embasa a denúncia, fala uma coisa e a denúncia fala outra. Então, por exemplo, na delação premiada, o Mauro Cid fala de 4 grupos de pessoas que não dialogavam entre si. Então, se eu tenho 4 grupos de pessoas que não dialogam entre si, que eles sequer sabem da existência uns dos outros, e esses 4 grupos levavam informação até o Bolsonaro, não dá para você falar que essa turma é uma organização criminosa, porque ela não tinha organização entre si. Então tem uma série de pontos da delação premiada do Mauro Cid que são narrativas diversas, diferentes daquilo que está constando na denúncia ali contra o Bolsonaro. O que induz, então, né, a necessária rejeição da denúncia. O que vai acontecer agora? Depois que todo mundo apresenta suas defesas, o Supremo vai se reunir e vai decidir se recebe ou não a denúncia. Tá? Vai ser feito um juízo de admissibilidade. Doutor Elinho Andrade, seja bem-vindo aqui, meu amigo. Sempre que quiser, a casa é sua. Então agora funciona assim. Quando a acusação protocola a petição chamada de denúncia, a denúncia foi oferecida. Tá? A defesa teve a oportunidade de impugnar a denúncia. E o que vai ser analisado agora é se a denúncia vai ser admitida ou não. Como assim? Se o Supremo entender que a denúncia tem elementos mínimos do que a gente chama de justa causa, né? Se o Supremo entender que a denúncia tem elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o processo, vai ser aí ele recebe formalmente a denúncia e aí começa-se então a fase da instrução processual. Se o Supremo entender remotamente, a gente sabe que não vai acontecer, que aquela denúncia é imprestável, é inépita, ele vai rejeitar a denúncia e o processo sequer começa. Obviamente a gente sabe que vai ser recebida a denúncia e aí vai passar para a fase de instrução, notadamente a produção de provas, em especial aí a oitiva de testemunhas. Aí depois os acusados são, ao final, interrogados. Então, importante isso. Testemunhas, arrolada pela acusação é ouvido primeiro, testemunha arrolada pela defesa é ouvido depois. O interrogatório dos acusados acontece por último, porque aí o acusado ele já teve acesso a todas as provas do processo, para só depois ele poder se defender no seu interrogatório. Aí vem alegações finais e a sentença, no caso lá não vai ser uma sentença, vai ser um acórdão. E depois, embaixo de declaração, recursos, enfim, para ao final, se todo mundo for condenado, cumprimento da pena. Então, fiz aqui um resumo da defesa do Bolsonaro, uma defesa de 100 e tantas páginas, falei 40 minutos aqui sobre ela. Falei daquilo que eu acho que é o mais importante.
Eu recomendo fortemente para quem quer saber um pouco mais da história recente do Brasil e para quem é da área jurídica, que faça a leitura integral da denúncia, da defesa. É muito interessante. Se você quiser manjar mesmo desse assunto, lê a delação do Mauro Cid, lê a denúncia e depois lê a defesa do Bolsonaro. Aí você fica por dentro de tudo, vai poder discutir aí com seus amigos petistas. Ok? Fico por aqui hoje. Um abraço para todo mundo. Sejam todos sempre bem-vindos. Até a semana que vem. E até a próxima oportunidade. Um beijo, meu pai, minha mãe, Vanessa, Diogo, a galera de casa que está aí. Beijo para todos.